fica de pé, eu quero convidar você a fazer uma oração. A gente vai ouvir a palavra. Nesse momento, as crianças de 9 a 11 anos, elas podem se retirar ali para o meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, para o culto delas, tem o cultinho delas, que é realizado simultaneamente. Eu quero convidar você a fazer uma oração nessa noite. Às vezes a gente chega na igreja de qualquer jeito, a gente chega sonolento, a gente chega cansado, desmotivado, muitas vezes. A gente pensa muitas vezes assim, é mais um culto, mais uma vez, mais um domingo, mais uma palavra, mais um dia na semana, é mais um repeteco do que acontece todo domingo aqui. E isso vem, porque você tem um compromisso, é um cristão. Alguns aqui nessa noite vieram buscar alguma coisa, uma resposta, um milagre, a mudança de Deus na vida de alguém. Outras pessoas vieram para esse local porque não tinham talvez alguma coisa mais legal para fazer e vieram. Vão lá na igreja, ver o pessoal, conversar. E eu sei que tem pessoas nessa noite enfrentando lutas. O desemprego no Brasil, nós estamos numa situação muito terrível no nosso país, situação alarmante, muito roubo. Essa tarde eu peguei a revista Veja e fiquei muito triste de ver as notícias que estavam lá. De ver roubo, impunidade, e a inflação subindo e o desemprego abatendo-se sobre as pessoas. Muitas pessoas aqui estão desempregadas e isso afeta muito a vida de famílias. E não sei como é que está o seu coração, mas ainda de pé, eu percebo muitas vezes que há pessoas que elas estão aqui como se não estivessem. Se Deus trouxe você aqui nessa noite, para você que costuma vir nesse lugar, Deus tem algo para te dizer nessa noite. Para você que está visitando pela primeira vez, Deus tem algo para falar contigo. Para você que está enfrentando lutas, Deus tem uma resposta para você nessa noite. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a abrir teu coração e a falar com Deus. Pode ser que teu coração esteja muito frio, você não consegue sentir nada. Para você, eu deixo um conselho. Apenas peça para que Jesus faça uma obra na tua vida nessa noite. Apenas peça para que a misericórdia dele se derrame sobre a sua vida nessa noite. Faça essa oração. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Nós queremos, ó Pai, clamar ao Senhor e pedir, Pai, que Tu fales conosco nessa noite. Eu creio profundamente no poder que há na pregação da palavra. Eu creio, Pai, que nesta noite pessoas podem se religarem ao Senhor através do sacrifício de Jesus. Eu acredito profundamente, Senhor, que pessoas desanimadas, tristes, que estão enfrentando lutas, poderão ser tocadas, Espírito Santo, pelo Teu toque que vai animá-los, ó Pai, nessa. Você foi criado para enfrentar situações difíceis nessa semana que virá. Eu creio profundamente, Senhor, que pessoas que aqui se encontram amarradas espiritualmente, presas espiritualmente, enredadas em pecados, podem ser libertas, ó Pai, pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Eu peço a Ti, com toda a liberdade que o Senhor tem, para que aqueles que estão sonolentos, para que aqueles que se encontram de qualquer jeito aqui, Pai, que possam ser acordados, ó Pai, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos na nossa segunda semana da nossa série de mensagens Consolide a Sua Adoração para Adorar. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito convencional para você. Uma pergunta que você já ouviu, uma pergunta que todos nós já ouvimos, uma pergunta que se tornou uma pergunta clichê. Todo mundo fez, todo mundo faz. E por ser uma pergunta tão convencional, tão costumeira, nós muitas vezes não paramos para pensar na profundidade desta pergunta. Por uma razão, talvez, porque somos cristãos, porque cremos em Deus, e porque sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, e porque sabemos que Deus foi quem criou o ser humano, e porque cremos nisso, nós
não damos uma atenção especial a essa pergunta que eu vou fazer. E a pergunta que eu quero fazer para você é esta pergunta: qual é o propósito do ser humano? Qual é a razão de você existir? Por que você está nessa cadeira, nesse ambiente, nessa noite? Por que você está aqui hoje? Por que você vive? Qual o propósito da tua vida? Eu queria que você parasse para pensar nessa pergunta que é convencional, costumeira, clichê, é um lugar comum, mas é uma pergunta muito séria que nós não paramos para pensar. E naquele grande dia, a Bíblia Sagrada diz que no último dia, naquele grande dia, muitos se achegarão a Jesus e dirão: no teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu batizei pessoas, eu estive na igreja. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Porque são talvez pessoas que não pararam para pensar na profundidade desta pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é o propósito do ser humano? Eu sei que se eu fizer essa pergunta em qualquer outro ambiente que não a igreja, vou receber muitas respostas. Por exemplo, se eu for num campus universitário, fizer uma pergunta para um jovem típico universitário que não é cristão, que não crê em nada, e fizer essa pergunta para ele, talvez eu vou ouvir que ele está aqui nesse lugar, ele está na terra, ele existe apenas para ter experiências e para se relacionar com outros seres humanos e para dessa forma se tornar um ser humano melhor. Eu posso ouvir talvez respostas de pessoas que vão dizer: eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou na terra, eu nasci para ficar rico, para ganhar dinheiro, para poder ajudar pessoas e para poder viver melhor e para passar essa pequena experiência humana muito bem. Alguns outros, talvez aqui ainda nessa noite, vão responder essa pergunta dizendo o seguinte: eu estou aqui na terra, eu acredito que eu existo para deixar um legado, para as próximas gerações. Eu estou aqui para isso. Muitas pessoas tentaram responder essa pergunta. A tentativa, na verdade, a história da filosofia e a história da religião é essa: a tentativa de dar uma resposta para essa pergunta: por que nós existimos? Por que nós estamos onde estamos? Por que você veio da família da qual você veio? Por que você nasceu na cidade que você nasceu? Por que você se casou e tem 2 filhos, ou sei lá quantos filhos você tem? Por que nós estamos aqui? E essa pergunta, na verdade, é a pergunta que a filosofia e a religião têm tentado responder no decorrer da história da humanidade. Vez ou outra surgia um filósofo dando uma resposta: o homem existe para isso, o homem existe para fazer isso. A religião também tem dado respostas: o homem existe para reencarnar e para viver novas vidas e para poder assim aplacar os seus erros do passado. E muitas religiões têm tentado dar respostas, mas somente a Bíblia Sagrada dá a resposta real, verdadeira, satisfatória para essa pergunta: por que estamos aqui? A Bíblia, por essa razão, ela se diferencia de todos os outros livros da história da literatura mundial, porque a Bíblia Sagrada é o único livro que explica o porquê você está aqui, explica o que Deus quer de você nesses dias em que você está aqui nessa igreja. É o único livro que explica isso. No século XVII, no ano de 1646, um grupo de teólogos protestantes reformados, eles se reuniram, teólogos puritanos, se reuniram numa assembleia de estudiosos da Bíblia, e nessa assembleia eles redigiram 107 perguntas doutrinárias, tais como: quem é Deus? Quem é Jesus? Eles se reuniram, baseados na Bíblia Sagrada, para redigir 107 questões e responder 107 questões. A primeira questão que foi formulada por esses teólogos é essa pergunta que eu comecei a fazer aqui para você: qual é o fim último do ser humano? E a resposta que eles chegaram foi a seguinte resposta: o ser humano, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Isso ficou conhecido como o Breve Catecismo de Westminster, algo importante para nós evangélicos, cristãos, uma igreja batista. E eles chegaram a essa conclusão: o fim principal do homem, baseado na Bíblia Sagrada, é glorificar a Deus e ter prazer, gozá-lo para sempre. Essa é a resposta para a pergunta que eu comecei a fazer para você. A Bíblia diz que Deus nos criou, e a Bíblia diz que Deus não precisava nos ter criado, mas mesmo assim Ele fez. Ele nos criou, e Ele nos criou para que nós glorifiquemos o nome dEle. Deus criou você para que através da sua vida, através de cada ato que você faça, as pessoas que não conhecem, ou até mesmo as pessoas que conhecem a Deus, olhem para você, olhem para a sua vida, olhem para cada atitude sua e glorifiquem a Deus. Para que as pessoas que trabalhem com você olhem para o tipo de atitude que você tem em relação ao trabalho, para o tipo de atitude que você tem em relação ao seu patrão, olhem para você, vejam as suas boas ações e glorifiquem a Deus e falam: tem um Deus, existe mesmo um Deus, existe um Deus maior, porque aquela mulher perdoou o esposo que fez o que fez com ela. Existe um Deus porque aquela criança que foi abandonada, que foi deixada de lado, não se tornou um bandido, não se tornou uma pessoa marginal, mas é uma pessoa de bem. Existe um Deus. Existe um Deus, porque aquele cidadão ali, ele foi demitido do trabalho, mas enquanto está todo mundo reclamando, todo mundo entregando os pontos, ele está feliz, alegre e louvando ao Deus dele, porque ele crê que Deus está cuidando dele e que essa situação vai acabar. Nós fomos criados para glorificar a Deus e para ter prazer nele para sempre. Esse é o lado bom para nós. Deus não criou você apenas como uma máquina para glorificar Ele, para glorificar Ele, para glorificar Ele, mas Ele criou você para que você sinta prazer nele, eternamente, não tem fim, sentir prazer em Deus. E eu acredito que a razão pela qual muita gente vem num culto como este, desanimado, cabisbaixo, triste, ombros caídos, moral baixa, desanimado, é porque não entenderam a resposta dessa grande pergunta. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e ter prazer nele, ter prazer em Deus, se alegrar em Deus, poder usufruir de Deus. Essa é a razão pela qual nós existimos. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, que é muito mais fácil de entender, diz o seguinte: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Era o prazer de Deus que você um dia se encontrasse como talvez nessa noite se encontra, com um relacionamento real com Jesus. Ele tem prazer, ele sentiu prazer, ele tem prazer em você. E a Bíblia nos ensina isso. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: que nós fomos criados, como diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. E ser criado à imagem e semelhança de Deus quer dizer que nós, seres humanos, falhos, pecadores, finitos, fracos, como nós somos, nós temos alguns atributos que Deus tem. Por exemplo, você tem os 5 sentidos. Você respira, cheira, você ouve, você é alguém que tem o tato, você pode sentir, você é alguém que pode sentir o gosto das coisas. E essa é uma capacidade que Deus deu para todos nós, sentir as coisas. Por exemplo, quem é que não gosta de uma colherada de doce de leite? Talvez você não goste, você não pode. Talvez você nem pode comer isso, você vai parar no hospital, porque você comeu muita colherada de doce de leite. Mas eu particularmente gosto, e é um prazer quando você coloca aquela colherada de doce de leite, coisa gostosa, parece que você vai para as nuvens, é uma experiência assim, sobrenatural. E essa capacidade que Deus deu de nós sentirmos prazer nas coisas, Ele deu para todos os seres humanos. Por exemplo, Hitler, que foi aquele fascínora que matou 6 milhões de judeus, aquele indivíduo, aquele cara, ele podia sentir isso. Ele podia dar uma colherada
um doce de leite, sentir aquele prazer, porque Deus deu isso para todos os seres humanos. E o desejo de Deus, presta atenção, o propósito de Deus é que você sinta prazer nele. Assim como você consegue sentir prazer numa colherada de doce de leite, que é gostoso para alguns, para outros não, talvez seja outra coisa que te agrade. Deus quer que cada pessoa, nos 4 cantos da terra, nesse ambiente, cada um que está aqui, tenha prazer em Deus, sinta prazer em Deus, do mesmo modo como sentimos ao dar uma colherada em doce de leite. O que eu quero que você entenda é que dar prazer a Deus, nós temos prazer porque somos a imagem e semelhança de Deus. E se somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, como eu disse há pouco, que nós temos alguns atributos que Deus tem. Deus nos deu a capacidade de sentir prazer, porque Deus tem a capacidade de sentir prazer. Você sabia disso? Que Deus sente prazer? Ah, Deus sente prazer, Deus é Deus. Às vezes a gente acha que Deus é uma máquina, que Deus é aquele velho de barba branca, ou ele é uma máquina. Ele é um ser que cuida de tudo, que vê tudo, que castiga todos, que é xarope. Deus para alguns é xarope, é chato. Para alguns jovens Deus é chato. Por que Deus proíbe o sexo antes do casamento? Estraga prazeres. Por que Deus não deixa eu fumar um baseado? Deus estraga prazeres. Por que Deus não deixa eu ir para balada e fazer o que eu quero? Estraga prazeres. Por que Deus não deixa a gente fazer as coisas que nos dão prazer na carne, no corpo? Ele estraga prazeres. Você acha que Deus é um chato ou que Deus é uma máquina? Mas Deus, Ele é uma pessoa divina, Ele tem prazer. E a Bíblia Sagrada, em outras palavras, ensina que adorar, ou melhor, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Adorar, o que é adorar? Adorar é cantar músicas. Pois tu és o meu Deus. Você canta e estou adorando. Quem disse? Nem sempre. Adoração é no show do cantor gospel. Fernandinho na Caterpillar. Estou lá, adorei a Deus. Quem disse? Adorar a Deus é cantar. E se você não tem uma voz muito bonita, como a do Rafael, então você não tem uma adoração muito boa, segundo essa concepção de adoração. Adorar é cantar. Tá, mas e quem não fala? Quem não tem a capacidade de falar? Um deficiente, ele não adora a Deus porque ele não canta, ele não fala. A gente sabe que a adoração é algo mais amplo, e a Bíblia nos ensina, em outras palavras, que dar prazer a Deus é adorar. Você dá prazer a Deus? Será que Deus tem prazer quando você canta para Ele? The Walking Dead, zumbi adorando a Deus. Será que Deus tem prazer na roda de conversa após o culto da Igreja Batista Bethesda? Será que Ele olha lá? É óbvio que Deus não faz isso, porque Deus está em todo lugar a todo tempo, Ele é onisciente. Mas vamos supor que Deus não fosse onisciente, Deus ia chegar na roda, opa, deixa eu ver. Será que Ele ia sentir prazer das suas conversas? Ele ia falar, meu Deus, meu Deus. Dar prazer a Deus é adorar. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Qualquer atitude que agrade a Deus, qualquer atitude que agrade a Deus, pode ser chamada de adoração. É um ato de adoração. Até mesmo os antropólogos, alguns antropólogos que estudam o ser humano, o homem, suas origens, sua cultura, eles chegaram à conclusão de que a adoração é um impulso universal posto na nossa natureza, na nossa estrutura. Todas as civilizações da história da humanidade, todas, não há uma civilização que não tivesse uma religião. Todas as civilizações da história da humanidade adoravam um tipo de divindade, porque, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, e portanto há um buraco do tamanho de Deus dentro do teu coração, e quando você não adora, quando você não dá prazer para Deus, você se sente mal, você se sente inadequado, você se sente vazio, fraco,
Você se sente, parece que está faltando alguma coisa. Esse é o dilema de muitos. Eu estou na igreja, lidero célula, sirvo a Deus, estou fugindo do pecado, me desviando para lá e para cá, numa sociedade tão corrompida como essa, e parece que está faltando alguma coisa. Eu não sei, eu leio a Bíblia, parece que está faltando alguma coisa. Adoração é o que está faltando. Dar prazer a Deus é o que está faltando. Alguns aqui vivem uma vida cristã que não dá prazer a Deus e não dá prazer a si mesmo. Gente que vive uma fé chata, uma fé onde não dá uma risada, onde só caça pecados. Os adolescentes estão todos pecando, os jovens da igreja, ixi, é tudo pecador, e tem pecado na igreja, os casamentos. É uma fé que não dá prazer a Deus e não dá prazer para a própria pessoa. O que eu quero dizer para você, antes de nós meditarmos, que alguns entendimentos sobre a adoração se fazem necessários nessa noite. Primeiro, o que eu quero dizer para você é esse: adoração é um estilo de vida. Primeiro entendimento básico: adoração é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música, como eu disse. Adoração não é para nosso benefício. Como pastor, eu ouço de jovens, adolescentes e até de adultos, gente dizendo assim: olha, eu amei a adoração hoje, foi muito bom o culto, eu amei a adoração, eu amei a palavra, foi muito bom. Esse é um mal entendido, é um entendimento errado acerca da adoração, porque a adoração é algo que diz respeito a Deus, é feito para Deus. Quando nós adoramos, o objetivo da nossa adoração é agradar a Deus, não é agradar a nós mesmos. Não é a adoração foi gostosa, foi uma delícia a adoração, é para Deus. É um mal entendido. Ou talvez hajam pessoas que digam assim: ó, a adoração não foi gostosa hoje, não faltou unção, eu não senti aquela coisa gostosa. Uma vez um jovem me procurou no acampamento e falou: que delícia, ele estava com um rolo de papel higiênico na mão, um culto no acampamento. Eu falei: o que é isso? Ele falou: eu estou aqui já preparado para chorar, que delícia que foi o culto ontem, chorei muito. Amém, mas a adoração não é para a gente chorar. Se chorar, chorou. A adoração é para Deus. Isaías, profeta, no capítulo 29, ele fala um pouco, ele faz uma reclamação sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus, que estava adorando a Deus, mas eles estavam fazendo orações insípidas para Deus. Os louvores que eles levantavam para Deus eram fingidos. Eles cantavam no piloto automático: pois tu és o meu Deus. Olhava no celular, dava uma tweetada. Eles estavam fazendo esse tipo de coisa. Aí Isaías, o profeta, ele dá uma palavra muito dura para esse povo. Ele diz o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Não há verdade, não há coração, não há calor, não há sentimento, desejo, prazer, empenho, força. Não há desejo de me agradar, de fazer com que eu sinta prazer. A nossa adoração muitas vezes é assim. O segundo entendimento que se faz necessário sobre a adoração é este: a adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. A adoração não é uma parte. Eu vou no culto lá de domingo e adoro a Deus, ou na minha casa e adoro a Deus. Na Bíblia, pessoas louvam a Deus no trabalho, você vai ver isso na Bíblia. Pessoas adoram a Deus em casa, pessoas adoram a Deus na batalha, na guerra. Os caras iam para a guerra. A cultura judaica, cultura israelita, no Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, é uma cultura bélica, é uma cultura de guerra. Por isso diz o Senhor dos Exércitos, porque era uma cultura bélica, de guerra. O povo de Israel estava em constante guerra. É Davi guerreando contra Golias, é o povo de Israel guerreando contra os filisteus. E nesse contexto de guerra, nós vemos na Bíblia personagens bíblicos adorando a Deus na guerra, erguendo um altar para Deus na guerra. Você está enfrentando guerra na tua vida, luta, desemprego, doença, tristeza. Você deve fazer o mesmo, porque a adoração ela é a sua vida.
ela não faz parte da sua vida. A Bíblia diz, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz também, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, não vai aparecer aqui, eu vou ler: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo que vocês fizerem, façam de coração, como para